Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. No vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Beau is Afraid ou Beau Tem Medo, do diretor Ari Aster. Para não estragar a experiência de ninguém, eu peguei a sinopse do Google, que na minha opinião, acho que descreve perfeitamente ali sobre o que o filme se trata. O longa então acompanha Beau, um homem paranoico que embarca em uma odisseia épica para voltar para casa e encontrar com sua mãe controladora. O filme é dirigido, escrito e produzido pelo Ari Aster, mais conhecido pelos seus trabalhos nos filmes Midsommar e Hereditário. E assim como os dois primeiros trabalhos do diretor, esse é tão maluco quanto e muito mais ambicioso na minha opinião. O filme tem 3 horas de duração e originalmente o diretor descreveu ele como um pesadelo cômico e também era pro filme ter 4 horas de duração. Simplesmente maluquice, 4 horas dentro de um cinema, no mínimo tem que ter um intervalo no meio, porque não tem como. E eu sinto que o filme tinha algumas ideias boas, mas elas são completamente desperdiçadas e eu acho que muito por conta do Ari Aster, que tenta meio que engrandecer a experiência do filme. A mensagem do filme de fato é entregue, mas são tantos rodeios que a gente passa ali dentro do filme que chega a ser até cansativo. Além de, claro, trazer diversas perguntas e pouquíssimas, ou melhor, quase nenhuma resposta. E eu vou ser bem sincera, no geral a minha experiência com o filme foi cheia de altos e baixos. Eu acho que não só a minha, mas da internet como um todo. Eu li diversas críticas e eu vi que elas foram bem polarizadas. Teve gente que amou o filme, simplesmente achou que foi uma obra-prima, e teve outras pessoas que não acharam tudo isso e que, sabe, não sentiram ali a vibe do filme. Acho que eu cheguei até a experimentar essas diversas opiniões dentro mesmo da sala de cinema. Teve 2 pessoas que estavam sentadas na minha frente que chegaram a dormir de roncar no cinema, e também teve outras pessoas que saíram no final do filme falando que ele foi uma obra-prima e que acharam o filme excelente. Então, em resumo, esse não é um filme para todo mundo. Primeiramente, é impossível declarar que esse filme é ruim, até por todo o esforço investido ali dentro dele, principalmente nas questões técnicas que, na minha opinião, são a melhor parte do filme. Porém, também não é por conta disso que ele se torna um filme excelente. Comparando com Midsommar, um filme que também, até hoje, não sei dizer se eu gostei, o diretor aqui também consegue passar diversas sensações, muito pela sua direção, pelo cenário ali que ele coloca os personagens e também pelo direcionamento que ele dá para os atores, principalmente para o Joaquin Phoenix, que é o protagonista do filme. E sim, em Midsommar, o sentimento principal foi o desconforto, aqui é a angústia, a ansiedade e o próprio medo, como o título sugere. O medo dentro do mundo construído pelo Ari Aster é bizarramente palpável, abrindo o filme justamente com todas as desgraças possíveis acontecendo na rua que o Beau mora, tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo ali, acontecendo naquela rua, um completo caos. E é dessa forma que a gente conhece o nosso protagonista, que é um homem que parece viver uma vida bem comum, mas que claramente tem algum tipo de ansiedade e que vive com bastante medo. Pela vizinhança dele, esse medo dele é completamente compreensível. E essa sensação do personagem, do nosso protagonista, é passada com perfeição para os espectadores, e isso acompanha a gente do começo até o fim do filme, até porque a gente acompanha toda essa jornada ali só pelo ponto de vista do Beau. Faz com que assim a gente se torne tão perdido quanto o próprio protagonista. A sua necessidade e urgência de voltar para casa acrescenta ainda mais nessa atmosfera, passando uma sensação de agonia de um personagem que tenta sair de um lugar e não consegue, que sai de um labirinto e entra em um outro. Pra mim, essa sensação foi extremamente vívida, porque eu constantemente tenho sonhos em que eu tento sair de algum lugar e eu não consigo, ou eu preciso empacotar alguma coisa e simplesmente vão surgindo mais coisas e eu não consigo sair do lugar. Então, pra mim, me deu muita ansiedade ali essas cenas. Bom, pra quem gosta de filmes que provocam esse tipo de situação, Beau is Afraid talvez seja o filme perfeito pra isso. Além disso, o filme é completamente caótico, misturando sarcasmo com drama, com terror psicológico, com o real e imaginário, e também surrealismo e muita coisa, muito caos, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E parte disso também é passado pela própria direção, já que o diretor faz uso em diversos takes da câmera na mão para justamente passar e mostrar o quão fora de controle a vida do Beau se encontra. E como eu falei no início, ele não é um filme que vai agradar todo mundo e ele vai mudar muito conforme a interpretação de cada espectador, já que o diretor não responde quase nada ali dentro do filme, tem muita coisa que se mantém aberto. O primeiro ato do filme é simplesmente maravilhoso e deixa o resto do filme cheio de expectativas. Parte disso acontece porque todo o primeiro ato do filme meio que a gente vai aumentando ali a tensão e o suspense, e também vão surgindo diversas perguntas cujas respostas a gente quer muito saber. Já que aqui nós somos apresentados a diversas situações completamente absurdas e queremos alguma explicação sobre tudo aquilo que está acontecendo.
Outro ponto positivo, principalmente desse começo do filme, é justamente o humor sarcástico que ele tem, que é muito em volta dessas situações absurdas que acontecem e principalmente nas reações extremamente exageradas de todos os personagens. Porque o que a gente sente vendo esse filme é que o Bo tá completamente amedrontado e que ele claramente também é meio maluco, mas que todo mundo em volta dele é mais pirado ainda. Eu acho que vale muito destacar aqui a atuação do Nathan Lane e da Amy Ryan, que trazem personagens que são extremamente divertidos, mas ao mesmo tempo aterrorizantes. Esse primeiro pedaço me lembrou muito o filme Mãe, do Darren Aronofsky, e também os filmes A Vila e A Visita, do M. Night Shyamalan. Só que aqui seguindo uma lógica muito mais caótica e bizarra e maluca dentro do filme, só que ainda assim enchendo a gente de curiosidade pro que vem pela frente. E então vem o segundo ato do filme, em que as coisas começam a ficar cada vez mais malucas, e aqui eu sinto que a qualidade do roteiro começa a cair bastante. Quando eu digo a qualidade cair, eu não digo que fica ruim, mas ele simplesmente fica muito nonsense e surrealista, meio que a gente vai passando de metáfora por metáfora e simbolismo por simbolismo e não sei, nada meio que funciona ali. Tudo isso é apresentado de uma maneira extremamente repetitiva e cansativa, chega um ponto que nada mais faz sentido e aquilo ali não chega a lugar nenhum. Teve um ponto que eu tava até pedindo, pelo amor de Deus, chega, deixa o pobre do Joaquin Phoenix em paz, eu não aguento mais ver esse homem sofrer na minha frente. Uma das principais mensagens que o filme quer tentar passar é justamente as consequências da mãe controladora do Bo na vida dele, como que isso, quais sequelas que isso teve na vida dele. Essa mensagem de fato é passada, porém o filme tem 3 horas de duração e parece que a gente meio que só fica revendo esse ponto durante essas 3 horas de duração. Eu vou ser bem sincera, teve muita coisa que eu não entendi, muitas metáforas que eu ainda tô pensando sobre, que pra mim não chegaram a lugar nenhum ou que não fizeram nenhum sentido ainda. Teve muitas coisas que foram apresentadas dentro do filme que eu achei que ainda precisavam de uma resposta e que simplesmente foram abandonadas no meio, como se o diretor tivesse seguindo um caminho dele, simplesmente, cansei, vou abandonar isso e vou seguir por outro, e pra mim isso não fez o menor sentido. E bom, por conta de tudo isso, eu saí extremamente frustrada de dentro do filme. Eu acho que ele tem muitos pontos positivos, eu acho que ele tem uma história interessante, ele tem um ponto que pode ser muito bem explorado, e eu acho que até certo ponto tava muito interessante ali dentro do filme, mas eu acho que eles não souberam muito bem o que fazer depois ali. Parece que o final do desenvolvimento e a conclusão do filme, eles simplesmente continuaram fazendo as mesmas maluquices que estavam acontecendo lá no começo e não desenvolveram nada, não explicaram nada e ficou por isso. Mas é como eu falei, ele é um filme que depende muito da interpretação do espectador, então por conta dele não ter essas respostas, depende muito do que você vai achar, e eu sinto que também as minhas expectativas em relação ao filme podem ter estragado a minha experiência. Eu tava com expectativas altíssimas, eu achei que fora Barbie, esse ia ser um dos filmes do ano, que eu ia sair do cinema e ia falar, meu Deus do céu, que filme maravilhoso, e não foi o que aconteceu, então eu saí muito decepcionada de dentro do cinema. O maior destaque dentro do filme, com certeza, é a atuação do Joaquin Phoenix, que faz toda essa maluquice valer a pena. E aqui ele interpreta um homem completamente apavorado que sofre o filme inteiro. O Bo tem uma certa inocência quase que infantilizada, muito por conta do trauma que ele tem da mãe dele, e eu sinto que o Joaquin Phoenix interpreta isso com uma perfeição absurda, tanto que ele passa com muita facilidade toda a angústia que o seu personagem tá sentindo pros espectadores. Eu acho que esse papel aqui pra ele caiu como uma luva, né? Teve vários filmes que eu vi com ele, que ele também é um completo maluco, e aqui não é nem um pouco diferente. Eu acho que ele interpretou o papel beira a perfeição, assim, realmente uma atuação que me deixou impressionada. O filme vem justamente para mostrar o trauma e as consequências de uma mãe controladora e narcisista dentro da vida de uma criança e como que a criança vai levar isso para a vida adulta. Porém, eu sinto que isso é tão engrandecido e exagerado dentro do filme que acaba não só quebrando ali a conexão entre o espectador e o filme, já que em diversos momentos eu me peguei pensando, meu Deus, o que eu tô assistindo? Mas também acaba não satisfazendo ali, porque ele de fato não entrega uma conclusão. Eu acho que tem diversos filmes que brincam com essa coisa do real e do imaginário, e eu nem sei se esse é o caso desse filme, né, porque, como eu falei, ele depende muito da interpretação, e eu acho que o Ari Aster quis dizer com esse filme, só ele mesmo vai saber o que ele quis dizer. Então, é isso, assim, eu sinto que ele acabou me frustrando muito, assim. Eu sinto que o filme tinha muita coisa boa pra ser utilizada ali dentro dele, porém, talvez a ambição do Ari Aster tenha sido a grande falha ali dentro do projeto. Ou talvez, no fundo, essa sensação que eu tô sentindo é exatamente o que o Ari Aster queria que o filme passasse.
Não sei, né? Algo a se pensar. Mas no geral é isso. Destaco aqui do filme em principal a atuação do Joaquin Phoenix e também a direção do filme, porque eu acho que ela é excelente. Eu acho que teve diversos takes muito maravilhosos assim dentro do filme que eu realmente fiquei impressionada e que de fato conseguiram me passar sensações muito desconfortantes, e eu acho que essa era justamente o que o Ari Aster queria passar com o filme, que era essa agonia, esse medo que o Bo de fato está sentindo. O Bo de fato tem medo e agora eu também tenho. Bom, e pra mim esse filme tem uma nota 6 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Beau is Afraid e o que você acha do diretor Ari Aster e das outras obras dele. Então foi isso, até o próximo vídeo.